posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Pode ligar, ainda não. Pode ligar, meu filho, por gentileza. Pode ligar todas, obrigado. Queridos, quantos nos visitam pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando. Amém, temos algumas pessoas aqui. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente. Permaneça com a gente. Eu quero abençoar você que está nos visitando pela primeira vez. E você que ainda não recebeu esse livro, dê um sinal com sua mão. Os obreiros vão estar presenteando você com esse livro, Uma Nova Vida em Cristo. Tem também aqui o Evangelho de Marcos nesse livro. Dê um sinal com a mão, você que está nos visitando. Eles vão estar entregando para você esse livro, Uma Nova Vida em Cristo. Está aí essa oscilação de energia, mas nós vamos adorar a Deus a si mesmo, amém? O que Deus preparou para você nessa noite, a energia não vai impedir de você receber. Você crê nisso? Não tem oscilação de energia que vai impedir a sua bênção de chegar nessa noite. Amém? Queridos, é motivo de alegria podermos estar aqui reunidos. É motivo de alegria podermos estar juntos para cultuar o nome do Senhor. E nessa noite eu trago uma palavra de Deus ao seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém? Deus ainda fala, amém? E Ele vai falar nessa noite por meio da palavra dEle aos nossos corações. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro, fica lá no final. Quer um conselho? Vai lá para Apocalipse. Aí de Apocalipse você vai voltando. Apocalipse, Judas, 1 João, 2 João, 3, vai voltando até você encontrar 1 Pedro. Vai lá para o final da Bíblia e aí você vai voltando. É bem pequenininho, porque na minha Bíblia só dá 2 folhas. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo para que juntos possamos fazer a leitura do texto sagrado. Não. Calma. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4. Lá no finalzinho você pode voltar. Se você tiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Essas caixas aqui da frente, quando falta energia, elas bloqueiam. Aí, por isso que a gente desliga, que se não desligar, aí elas não voltam não. Só volta se ligar depois da queda de energia. Ela tem um processador aí que bloqueia. Ó, que benção. Que fique assim e permaneça em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 4, o verso 10, quem achou diz eu amo a Bíblia, quem não achou diz eu também amo a Bíblia. Tá, se você achou, acompanhe aí na sua Bíblia, e se você está sem Bíblia, acompanhe aqui na projeção. 1 Pedro capítulo 4, o verso 10 diz assim: visto que cada um recebeu o seu dom, também o exerça aos demais como administrador da multiforme graça de quem? De Deus. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça neste momento e repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, penso que seja assim, e você que crê diz amém. Aplauda e glorifica o nome do Senhor, que é digno de honra, de glória. Glória a Deus. Queridos, ouça isso aqui. Nós estamos hoje encerrando a campanha desse mês de novembro com o tema graça e misericórdia. Você sabe o que é graça? A palavra graça significa favor imerecido. É um favor para quem não merece.
Eu não estou falando de quem merece, é de quem não merece. Isso é a graça de Deus. Isso é o que a graça de Deus faz. Ela nos dá aquilo que a gente não merece. Ouça isso aqui. E o que é a misericórdia? A misericórdia é Deus nos livrando daquilo que a gente merecia. A Bíblia diz, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, o verso 23 vai dizer, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Salário é pagamento. Então o que uma pessoa recebe como salário diante de Deus pelo que ela faz? A morte. Se a gente for chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu quero o que eu mereço. Meu irmão, não pede não. Porque se você pedir a Deus o que, eu mereço. Não. O que você merece, segundo a Bíblia, o que eu mereço como pecador. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. O que você não merece, Deus nos concede. Amém? E eu quero que você entenda hoje, nesse encerramento dessa campanha sobre graça, o que significa a graça de Deus e como ela se manifesta, e como eu posso desfrutar dessa graça. Se nós formos falar de graça, nós iríamos passar o ano todo, porque a Bíblia é repleta de graça. A Bíblia é a expressão da graça de Deus nas nossas vidas. Se tem alguém que é cheio de graça, é Deus. Você pode dizer, se tem alguém cheio de graça, quem é? É Deus. Deus é cheio de graça. É dele que vem a graça. Agora ouça isso aqui. A Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou você à imagem e semelhança dele. Eu tenho o meu filho, eu tenho mais 2 filhas, eu tenho 3 filhos. Uma de 17, uma de 11 e um de 7 anos de idade. E eles estão crescendo. E ao ponto que eles crescem, eles começam a mostrar a genética deles com quem eles parecem. Isso chama-se o DNA. E talvez você tenha um filho, uma filha, ou talvez você percebeu isso em você. Eu tenho um sobrinho, ele não é o meu filho. Eu tenho um sobrinho que ele tem 1 ano de idade, mas como diz o pessoal, ele é cagado e cuspido da minha cara. Ele é igual a mim, parece que é o meu filho, a genética, o DNA. Não tem quem diga que não é parente meu. Quando chega e fala, esse é seu filho, não, é meu sobrinho. O DNA, a genética é muito forte. E conforme as crianças elas vão crescendo, o DNA, a genética vai ficando visível, vai ficando notório com quem ela parece, sim ou não? Vai ficando parecido. E a proposta do Evangelho, a proposta de Deus, é que você se pareça com Jesus, amém? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E como bispo que eu me pareço com Deus, ou devo me parecer com Deus? Através do novo nascimento. O Senhor Jesus vai dizer a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não poderia entrar no reino de Deus. Jesus não está dizendo de nascer da sua mãe, Jesus não está dizendo de nascer da barriga da sua mãe. Jesus está falando de um novo nascimento. E que nascimento é esse, bispo? É nascer da água e do Espírito, nascer de Deus. E quem nasce de Deus tem que se parecer com quem, meu irmão? Se uma pessoa nasce de Deus, o tempo que vai passando, ela se parece com quem? Com Deus. Você como cristão, eu como cristão, com o passar do tempo, nós devemos nos parecer com Deus, porque é o DNA de Deus em nós. Nós devemos nos parecer com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi para ser preso, eles não souberam quem era Jesus, precisou de alguém para ali levar. E então Judas disse, o que eu beijar? E quando pegaram Jesus ali e levaram preso, a Bíblia diz que Pedro então saiu e disseram assim, olha, você parece com ele. Disseram para Pedro que Pedro parecia com quem? Com Jesus. Disse, você parece com ele, você fala igual a ele. Não, você é um deles. E Pedro negou com a boca, mas não negou com
Com a vida. Com a vida Pedro não negou, porque quem olhava para Pedro, via quem? Jesus. Via Jesus. Então, o cristão, tem muita gente falando que é crente com a boca, mas com a vida, não, isso nem é crente não. Isso é de Deus, é nada. E o evangelho é sobre isso, sobre ser testemunha de Jesus. Você não precisa nem falar. Quem te viu e quem te vê vai ver Deus na sua vida. Amém? Agora ouça. Deus nos criou para que a graça dele fosse manifesta na nossa vida. O desejo de Deus é que você experimente da graça dele. O desejo de Deus é que você seja salvo. E a salvação ela vem por meio da graça. Efésios capítulo 2, o verso 8 e 9 vai dizer: pela graça sois salvo. A gente é salvo pelo quê? Pela graça, mediante a fé. E a Bíblia diz: isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: eu fui salvo porque eu fui uma pessoa boa, eu fui salvo porque eu não bebia, porque eu não fumava, eu fui salvo porque eu fazia as coisas certas. Irmãos, entenda uma coisa: ninguém é salvo pelo que ela faz, a gente é salvo pelo que Deus fez ao nosso favor. Amém? A gente é salvo pela graça de Deus, é um favor imerecido. A gente não merece, mas Deus nos concede a salvação. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora levante sua cabeça, olhe para mim. Eu lembro da história de um homem que ele infringiu uma lei de trânsito e ele foi parar no tribunal. E lá no tribunal o juiz julgou a causa dele e disse: olha, esse homem tem que pagar 5 mil reais de multa. Ele era um homem pobre, ele não tinha esse dinheiro. Então, se ele não pagasse aquele dinheiro, 5 mil reais de multa, pela infração de trânsito que ele cometeu, ele seria preso. Aquele homem não restava outra alternativa a não ser a prisão. E o juiz deu a sentença: 5 mil de multa, por conta do crime que ele cometeu, por conta da infração. E aquele homem, ao terminar ali a sentença, disse ao doutor: doutor, eu não tenho como pagar esse dinheiro. Doutor, eu não tenho esse dinheiro, nem se eu vender o carro, eu não consigo pagar esse dinheiro. E então o juiz tirou do bolso a sua carteira e pagou a multa daquele homem, pagou os 5 mil daquele homem. E aquele homem então ficou livre, ele foi absolvido. O juiz não conhecia aquele homem, o juiz nem sabia quem era aquele homem, mas o juiz decidiu prestar um ato de bondade àquele homem. E aquele homem ficou sem entender. Ele cometeu uma infração, ele tinha feito algo de errado, e agora o próprio juiz que sentencia ele pagar a conta dele. E quando ele está saindo lá fora, o juiz viu que aquele homem havia cometido infração, porque o carro daquele homem era velho. O juiz percebeu que o carro daquele homem era velho. Aí o juiz foi, comprou um carro novo e deu àquele homem. Aí eu pergunto: aquele homem merecia? Não, ele não merecia. Assim é nós, assim é Deus com a gente, amém? Aquele homem nem merecia, mas o juiz foi bom com ele. E Deus, ele é bom para comigo e com você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora o que eu quero que você entenda: a graça é um favor imerecido da parte de Deus para conosco. Agora você pode anular a graça de Deus na sua vida. Você pode deixar de desfrutar daquilo que Deus tem para você, se você focar só no imerecimento, se você focar só: eu não mereço. Tem gente que foca só nessa parte, nas suas falhas, nos seus erros. E quando você foca só no imerecimento, quando você foca só nas suas falhas, nos seus pecados, você deixa de desfrutar da graça de Deus. Irmãos, o que Deus tem para você não é porque você merece, é porque Ele é um Deus bom, porque Ele é um Deus misericordioso, amém? E quantas são as pessoas que não estão desfrutando, quantas são as pessoas que não estão vivendo aquilo que Deus tem para elas, porque elas ficam assim: eu errei tanto, eu falhei tanto, eu fiz tanta coisa errada, eu não mereço mais que Deus me use, eu não mereço mais que Deus me use. Irmãos, Deus me usa não é porque eu mereço não,
Deus te usa não é porque você merece. Deus, Ele nos usa por causa da graça dEle, amém? Ninguém merece. Não tem um que merece de nós. Não é mérito, entenda isso. Servir a Deus, viver as bênçãos de Deus, não é merecimento. Não tem nada de bom que você faça ou que eu faça para merecer a graça de Deus, não é mérito. Então pare de olhar para os seus erros, pare de ficar olhando para os seus pecados, pare de ficar olhando, senão você não vai desfrutar. Senão, você vai ser como aquele homem. Imagine ele no tribunal e dizer: doutor, não, eu não mereço esses 5 mil. Não, doutor, o senhor é o juiz, o senhor não pode pagar minha fiança. Ou então ele dizendo: não, doutor, o senhor não pode me dar um carro novo, o senhor não me conhece. Não, doutor, eu não quero esse carro novo. Assim tem sido muitas pessoas. Tem deixado de desfrutar da graça de Deus, tem deixado de desfrutar das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem para ela, porque acha que é por merecimento. Porque a religião te ensina assim. A religião diz: você tem que ser uma boazinha pessoa, uma pessoa boa, você tem que andar certinho, você tem que fazer as coisas certas para Deus te abençoar. A religião diz isso. Não que você tem que ser uma pessoa má, eu não estou dizendo para você ser uma pessoa ruim, eu não estou dizendo para você viver no pecado, mas eu estou dizendo para você que o que Deus faz por nós não é merecimento. Que a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, e entregou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou você se consertar, Deus não esperou você ser uma boa pessoa para enviar Jesus. Não, Ele enviou Jesus, sendo nós ainda pecadores. Ele disse: eu vou te abençoar, eu vou pagar a sua dívida, e enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Você pode dizer amém por isso? Isso se chama graça. Não foque no imerecimento, porque se você for ficar focando no imerecimento, você vai deixar de desfrutar daquilo que Deus tem para você. Eu quase perdi o chamado de Deus na minha vida. Eu quase deixei de ser um instrumento de Deus, porque eu dizia: Deus, mas eu não mereço, Deus, ser usado. Eu não mereço, Deus, que o Senhor me use. Eu não mereço, eu não mereço. E tem gente que fica nisso: eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, e não quer, e não faz, e não recebe, porque fica: eu não mereço. Agora eu pergunto você: quem é a pessoa que você conhece que merece? Quem é? Quem é a pessoa que diante de Deus que merece? Tem alguém que diante de Deus que merece ser abençoado, que merece ser salvo, que merece que Deus use? Tem alguém? Não tem ninguém. E se você achar alguém que diz que não merece, que alguém que chegar diante de Deus e dizer assim: não, eu mereço. Não, essa que não merece mesmo. Se você achar alguém que diz assim: eu mereço ir para o céu, irmão, não merece, não. Nós somos pecadores, nós somos falhos. E a Bíblia diz que o salário daquilo que uma pessoa merece, o salário, o pagamento do que uma pessoa merece, o que é? É a morte. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá o dom gratuito de Deus, amém? Que é a vida, isso é a graça de Deus em nós. Ouça, para você entender o que é a graça de Deus, e o texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer da multiforme. A graça de Deus, ela tem muitas formas, ela tem várias maneiras de agir. Eu lembro da história de 5 cegos, 5 homens que eram cegos desde nascença. Eles nunca tinham visto um elefante, e então resolveram levar esses 5 homens cegos para poder ver um elefante no zoológico. Pegou o primeiro homem, que era cego, e colocou ele para poder pegar no rabo do elefante. Aquele homem está lá pegando no rabo do elefante, ceguinho pegando lá. Aí perguntaram para ele assim: o elefante parece com o quê? Ele pegando no rabo do elefante falou: parece uma corda. Aí pegou outro ceguinho e botou na pata do elefante, a patona. Aí o outro ceguinho abraçado na pata do elefante. Aí perguntaram para ele: o elefante parece com o quê? O ceguinho abraçando a pata do elefante falou: parece com o tronco de uma árvore. Nunca tinha visto um elefante. Pegou o outro ceguinho e botou na barriga do elefante. Aí ele está lá, apalpando. Aí perguntou: e o elefante para você parece com o quê? Ele: parece um muro, um paredão.
Aí pegou o outro ceguinho e botou na tromba do elefante, a parte da frente ali na tromba, e ele ficou pegando, apalpando, falou assim, perguntaram para ele, o elefante parece com o quê? Ele falou, parece com uma mangueira bem grande e grossa. Aí pegou o outro ceguinho e botou para pegar na orelha do elefante, que é maior que a minha. Aí pegou lá, e ele pegando lá na orelha do elefante, aí perguntaram assim, parece com o quê? Aí falou assim, parece uma folha bem molenga. Aí eu pergunto para você, qual dos 5 acertou? Os 5. Nenhum errou. Não, bispo. Sim, todos eles acertaram. Por quê? Porque eles tiveram uma experiência do elefante do seu ponto de vista. Cada um, do seu ponto de vista, eles entenderam que é um elefante. Todos eles acertaram. Porque eles nunca tinham visto um elefante. Eles não sabiam como era um elefante. Então eles tiveram uma experiência e conforme as suas experiências, eles definiram que era um elefante. Mas o elefante é só a pata? O elefante é só a tromba? Sim ou não? O elefante é só a barriga? Não, é um conjunto. Assim é a graça de Deus. A graça de Deus, ela é tão grande, ela é tão majestosa, que nós só entendemos por parte. Nós não entendemos ainda na sua totalidade o que é a graça de Deus. Porque para uma pessoa a graça vai ser a salvação, ela vai dizer, graça para mim é salvação. Mas para outra pessoa que experimentou a graça de Deus, mediante a misericórdia, ela vai dizer, a graça é a misericórdia de Deus. Para outros, eles vão dizer, a graça de Deus é o chamado de Deus na minha vida, que se não fosse o chamado de Deus na minha vida, eu não estaria aqui falando desse amor. Então cada pessoa tem uma perspectiva do que é a graça de Deus, mediante uma experiência que ela teve. Você teve uma experiência com a graça de Deus, você sabe o que Deus tem feito de bom na sua vida, e essa experiência que você tem, é uma parte da graça, não é a graça completa, porque a graça ela abrange muitas outras partes. Quantos me compreendem? Agora ouça, 2 missionários estavam evangelizando uma tribo indígena, e resolveram levar alguns índios para a cidade. Esses índios nunca tinham ido na cidade, e quando chegaram na cidade, que eles entraram numa casa, eles ligaram a luz, e quando ligou a luz, os índios nunca tinham visto luz assim, de noite, e falou, oxe, cadê o sol? Ligou na casa assim, e falou, oxe, essa luz veio de onde? Aí os missionários foram explicar para aquele grupo de índio que estava sendo evangelizado. Falou, olha, essa luz que está ligada, ela vem da corrente elétrica. Existe uma rede elétrica de energia que fez com que essa luz ligasse. Só que estava muito calor, igual aqui a gente está agora. Aí eles ligaram o ar-condicionado, daqui a pouco começou a fazer frio. E os índios falaram, oxe, de onde é que está vindo esse frio? Falou, não, vou explicar para você. A energia liga esse aparelho, a corrente elétrica liga esse aparelho e faz com que esse aparelho, ele deixe o ar bem gelado. Aí os índios, Aí levaram os índios na cozinha. Chegou na cozinha, abriram a geladeira, os alimentos tudo conservado. Aí os índios falaram, oxe, como é que esses alimentos estão tudo fresquinho, conservado? Falou, não, aqui é a geladeira. Essa geladeira, ela é alimentada por uma corrente elétrica. Aí os índios, oxe, quer dizer que a corrente elétrica, ela produz luz, ela gera frio, ela conserva. Aí pegaram os alimentos e colocaram no forno, para esquentar. Aí os índios, oxe, e produz calor também? Daqui a pouco ligaram um liquidificador para poder fazer o suco. E foram mostrando várias coisas que a energia pode produzir, ou pode fazer com que as pessoas desfrutem. Assim é a graça de Deus. Tem gente que acha que a graça de Deus é só a luz, é só o ar, é só a conserva. Tem gente que acha que é só esquentar, mas a graça de Deus, ela é multiforme. Pedro está dizendo que a graça de Deus, ela é multiforme, ela age de várias formas. Não existe uma forma específica da graça de Deus agir, ela é multiforme. Quantos compreendem? A graça de Deus, ela é multiforme.
ela tem várias maneiras, várias formas de agir. Agora ouça, que eu vou finalizar para a gente orar. Você pode cair da graça e viver uma desgraça na sua vida. E quando a gente fala a palavra desgraça, tem gente que diz, ixi, é um palavrão. Não, a palavra desgraça é viver sem graça. Então uma pessoa pode cair da graça e viver uma desgraça. Paulo diz isso aos irmãos de Gálatas. Paulo diz, vocês caíram da graça e estão vivendo na desgraça. Por quê? Porque vocês decidiram viver pela lei. Ouça, querido, isso aqui. Tem gente que acha que para ir para o céu precisa fazer mais alguma coisa. Tem gente que acha que para ir para o céu tem que ter uma roupa específica. Não, se o pastor usar short, ele não vai para o céu. Irmão, que graça é essa? Não tem esse negócio de short, não. Tem que ser com ordem e decência a roupa da pessoa, sim. Mas não é uma roupa que vai te salvar, você compreende? A não ser que se a sua roupa estiver escandalizando, a não ser se você estiver com uma roupa que está fazendo com que você seja envergonhado ou envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo, mas não é um short, não é uma calça, não é um par de meia, não é uma gravata que vai me salvar. Ouça isso aqui. Tem pessoas que acham que para ser salvo precisa guardar o sábado, e se não guardar o sábado não vai para o céu. E uma pessoa que acha que tem que guardar o sábado para ser salvo, ela está caindo da graça e vivendo a desgraça, porque está querendo fazer pela lei. Os judaizantes queriam fazer isso com os novos convertidos, com os novos cristãos. Eles diziam, não, só Jesus não basta, vocês têm que guardar o sábado, vocês não podem comer carne de porco, senão vocês não vão para o céu. Não, vocês têm que guardar o sábado para vocês ser salvos. Irmãos, não é a lei, não é o que você faz, não é por merecimento, é mediante a nossa fé em Jesus Cristo, amém? Por isso que nós não guardamos o sábado, porque não é o sábado que te salva. Por isso que nós comemos carne de porco, porque não é a carne de porco que vai te levar para o céu. O que te leva para o céu é a graça, é a fé em Jesus Cristo, amém? Então não queira ser um religioso, não queira ser uma pessoa religiosa, achando que o que você faz, achando que é por merecimento. Não é mérito, não é merecimento. Se não for a graça de Deus, a gente nem estaria aqui. Se não fosse a graça de Deus, nem reunidos a gente estaria. Não tem mérito de homem, não tem mérito de ninguém. Todo mérito e toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Então entendo que é a graça de Deus, é algo que Deus faz na sua vida que você não merece. Bispo, Deus me deu uma casa, amém, mas Ele te deu porque a graça dEle te alcançou. Bispo, Deus me deu um trabalho, amém, mas Ele te deu porque a graça dEle alcançou. E tudo que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, não é mérito, é por conta da graça dEle, amém. Agora o que Pedro está dizendo? Que nós precisamos exercer essa graça, essa multigraça. Hoje nós entregamos quase 0,5 tonelada de alimento. E você pode dizer, bispo, o senhor entregou para gente pobre. Não, nós entregamos para pobre, nós entregamos para gente rico também. E você pode dizer, gente rico não merece. Por isso que você não entendeu a graça, porque você só quer fazer para quem merece. Não, a gente entregou para quem não merece também, porque a gente não levou só um alimento, a gente também levou o Evangelho de Jesus Cristo, a gente também levou a palavra de Deus. E a gente sabe que eles não precisavam, e tinha gente que diz, eu não preciso. A gente diz, eu sei que você não precisa, mas a gente veio aqui te abençoar. E a mesma coisa é o perdão. Por que muita gente não está desfrutando da graça de Deus? Porque fica, não vou perdoar porque não merece. E você merece ser perdoado por Deus? E você acha que eu merecia ser perdoado por Deus? Ninguém merecia, mas Deus nos perdoou. Querido, não é merecimento. Então entenda isso, deixa Deus te usar. Libere perdão, exerça a bondade, exerça a misericórdia com as pessoas e receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus, entendendo, eu não mereço, mas eu vou falar desse Deus que é maravilhoso.
Eu não mereço, mas eu vou divulgar a bondade dele. Eu não mereço, mas eu vou me render ao chamado de Deus. Não é mérito. Eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento nenhum, mas eu tenho uma graça de Deus. Você não pode não ter mérito, você pode não ter dom, mas você tem a graça de Deus. E a graça de Deus é capaz de te limpar. A graça de Deus é capaz de te purificar. A graça de Deus é capaz de te fazer você viver o extraordinário. A graça de Deus é o que faz a gente ser salvo. Você não é salvo porque você vem na igreja todo dia. Você não é salvo porque você dá o dízimo. Você é salvo por conta da graça de Deus. Ninguém vai ser salvo pelo que faz. Nós somos salvos por conta da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Você compreende isso? Deus tem muitas coisas boas para fazer na sua vida, querido. Você crê nisso? E Deus vai fazer essas coisas boas. Eu queria convidar você a se colocar de pé por um momento. Ouça. Deus vai fazer muitas coisas boas na sua vida. Amém? Ah, bispo, mas eu tenho orado pouco. Não, irmão, não é porque você ora. Orar é relacionamento. Você tem que entender que o que Deus tem para você, Ele já liberou. E não vai ser porque você merece. Não é porque você é um bom crente. É porque Ele é Deus. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Talvez você tenha deixado de desfrutar da graça de Deus, porque você está preso no merecimento. Talvez você está preso no imerecido. Você diz: eu não mereço, eu errei tanto, eu fiz tanta coisa errada. Deus não se importa com isso. Ele está disposto a te perdoar. Ele está disposto a te limpar nessa noite. Ele está disposto a purificar a sua vida. Então, com seus olhos fechados, eu queria que você, neste momento, reconhecesse diante de Deus a graça dele se manifestando na sua vida. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: eu te perdoo. Você não precisa fazer nada, mas eu te perdoo. Deus decidiu te perdoar. Deus decidiu te purificar. Deus decidiu te limpar. E nessa noite Deus quer que você receba a graça dele. Deus nessa noite quer que você receba o amor dele. Deus nessa noite quer que você desfrute das bênçãos que ele tem para você. A multiforme graça, existem muitas maneiras da graça agir, e Deus quer manifestar essa graça na sua vida. Então, com seus olhos fechados, se renda a Deus de todo o seu coração. Faça dessa canção a sua oração, e que o Espírito de Deus possa ministrar no mais profundo do seu coração, e que você não recuse o que Deus está te dando, o perdão. Não recuse o chamado de Deus. Não é porque você merece, é graça. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
Só tua graça nos basta, Senhor. Pai, nessa noite eu oro para que toda culpa, todo o peso, meu Pai, do passado, tudo aquilo que o diabo tem tentado acusar o teu filho, a tua filha, ó Deus, tudo aquilo que o diabo tem tentado, meu Pai, oprimir essa mulher, esse homem, que caia por terra nessa noite, Pai, ó Deus, e que essa pessoa possa desfrutar do teu amor, possa desfrutar da tua bondade, meu Pai, porque não é pelo que fazemos, não é pelo nosso merecimento, é porque o Senhor é bom, porque o Senhor decidiu nos presentear, porque o Senhor decidiu nos amar. Eu não sei porquê, mas o Senhor decidiu fazer com que coisas boas aconteçam na nossa vida. O Senhor decidiu nos salvar, o Senhor decidiu nos perdoar, mesmo sendo falhos, mesmo indo tão distante. O Senhor decidiu ir atrás de cada um de nós e nos resgatar e nos chamar de volta para casa, dizendo: você é meu filho amado, você é minha filha amada, dizendo: eu te amo tanto, eu te amo tanto. Deus está dizendo isso para você. Você é minha filha amada, eu te amo tanto, eu te amo tanto, minha filha, você é minha filha preciosa. Pai, obrigado, Deus, por nos amar de uma maneira incondicional, Pai. Obrigado pela tua multiforme graça nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, e que assim nós venhamos também, meu Pai, derramar essa graça sobre outras pessoas, Pai. Ó Deus, que assim também venhamos ser ministros da tua graça, meu Pai, compartilhando os dons que há em nós. Deus, fortalece essa igreja, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que essa igreja venha viver não pela lei, ó Senhor, não por causa de obras, mas que nós venhamos viver debaixo da tua graça, entendendo o teu amor, Pai. Ó Deus, e que a cada dia possamos nos santificar mais por meio da tua graça, que a cada dia venhamos orar mais por meio da tua graça, que a cada dia a nossa fé aumente, meu Pai, por meio da tua graça. Pai, nessa noite nós nos entregamos a ti e declaramos: manifesta em nós o teu querer e a tua vontade. Declaramos: derrama em nós da tua graça abundante, Pai, sobre as nossas vidas, e que nós possamos viver, ó Deus, essa graça maravilhosa, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Aplaude e glorifique o nome do Senhor Jesus. Ouça, nós vamos orar agradecendo a Deus. Você já viu que a gente que é cristão, como é que a gente se cumprimenta? Graça e paz. Você já leu a Bíblia? Paulo, quando vai escrever, ele escreve que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Quando ele termina, ele não termina dizendo assim: tchau, irmãos de Éfeso, tchau, irmãos de Coríntios. Ele diz não, ele não diz assim, ele diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Querido, nós precisamos desfrutar dessa graça, precisamos viver a graça de Deus, e nós precisamos declarar essa graça sobre nós, amém? Não é merecimento, é a bondade de Deus. Deus decidiu ser bom com nós, Deus decidiu nos amar e nos presentear, e você só não desfruta dessa graça se você não, é para todo mundo, querido, é para todos. Então diga: Deus, eu não mereço, mas manda as bênçãos. Senhor, eu não mereço, mas eu estou aqui pronto para o Senhor me amar. Eu não mereço, mas eu estou aqui pronto para ser perdoado. Eu não mereço, mas eu estou pronto para viver a tua graça, amém? E você vai viver a graça de Deus, e não queira fazer nada mais para ser salvo. Não, eu tenho que guardar o sábado. Não, sábado não é o sábado que vai te salvar. Não, eu não posso comer carne de porco, eu não vou para o céu. Não. Tem gente que até para de tomar café, fala: não, é porque não pode tomar café, não vai para o céu. Irmão, for por causa de café, tem um monte de gente aqui que não vai. Não é o café que não vai te impedir de ser salvo, não é o que você faz, não é a lei, é a graça de Deus, amém? Tem gente que, porque eu digo isso para você, porque isso já aconteceu comigo. Eu achava que eu tinha que guardar o sábado, que eu não podia comer carne de porco, que eu não podia tomar café, senão eu não ia para o céu. E não é nada disso que vai salvar a gente. Vocês compreendem? É a graça de Deus, é a graça de Deus e nada mais. Ouça, quarta-feira nós temos aqui um culto de avivamento, sexta-feira nós temos um culto de milagres. Venha participar, que está sendo uma bênção, amém? Lá no final, você que está nos visitando, os visitantes vão entregar para você um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Salva lá, manda um oi. Se você mandar um oi para a gente, não é o olho não, um oi, vai mandar um oi,
e aí a gente vai salvar o seu nome, tá bom? Não adianta salvar o nosso nome se você não falar, olha, aqui é fulano, fui lá na igreja, queria que o senhor salvasse meu nome, a gente vai salvar para mandar mensagem de fé. E no final, você que ainda não trouxe 1 quilo de alimento, eles vão entregar para você uma sacolinha. Aí, outro dia que você vier para a igreja, você traz 1 quilo de alimento, tá bom? Se você já trouxe, não precisa pegar, mas se você não trouxe no final e quiser ajudar esse trabalho voluntário que a gente tem de ajudar outras famílias carentes, nos ajude, que Deus vai te abençoar poderosamente. Vamos orar agradecendo o Senhor por este culto? Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela tua bondade e pelo teu infinito amor. Deus nos leva para casa, guardado, protegido, nos dê uma noite de paz e nos dê uma semana abençoada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa superabundar em nós essa semana. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e os que crêem diz amém. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.